Oi, pessoal! Nessa aula a gente vai falar sobre quebras de linha de tendência. Como fazer uma análise dessas quebras de linha, em que elas podem te ajudar para indicar uma boa entrada ou continuidade. Vamos lá? Então, gente, fazendo uma revisão rápida, a gente sabe, né, já aprendeu aqui várias vezes, que o preço, quando, por exemplo, ele trabalha numa tendência de alta, ele faz expansões e retrações, certo? E lá no início eu falava para vocês, coloca uma régua, lembra que depois a gente transformou essa régua em linhas de tendência? Quando o preço ele faz a quebra dessa estrutura de alta, né? Ele faz essa quebra com esse movimento aqui de retração muito maior que os movimentos de retração que fazem parte da linha de tendência, né? E hoje vocês vão descobrir que esse movimento de retração aqui na frente, que faz a quebra de toda essa estrutura, ele realmente é muito maior do que esses movimentos de retração da tendência. Sabe por quê? Porque ele é proporcional aos movimentos de tendência. Olha. Ele é proporcional aos movimentos de tendência. E é por isso que ele é bem maior do que os movimentos de retração da tendência, apesar de ser um movimento de retração também, tá? E aí, a gente vai seguir para o próximo ponto. Toda vez que o preço, gente, a gente trabalha com estrutura de leque, né? Toda vez que o preço ele faz uma linha de tendência, começa a estruturar um leque, ó. Toda vez que ele faz um movimento né, ele tá lá se movimentando e aí ele vai e quebra esse movimento. Toda vez que ele quebra uma das linhas de tendência do leque, ele tende a fazer um retorninho. Por quê? Ele vai decidir se ele vai continuar na tendência ou se ele vai fazer algum tipo de reversão. E aí vamos dizer que ele decida continuar, né, revertendo, que ele decida reverter. Aí ele vem aqui, quebra essa linha, ele vai fazer também uma voltinha. Por quê? Ele vai tentar de novo continuar a tendência. E aí, não conseguindo, ele vai tentar quebrar a próxima. E é isso que ele vai fazendo. Chega aqui, ele também vai fazer uma voltinha. Sempre, toda vez que ele faz uma quebra de uma das linhas do leque, ele faz essa voltinha. Se de repente essa voltinha não ocorre, quando ocorre a próxima, ele faz uma voltinha, né, como se tivesse acumulado, né? Vamos dizer que ele passe por essa aqui do meio sem fazer qualquer volta. Quando ele chega aqui, ele vai fazer uma voltinha mais acentuada. Então, ele é como se ele acumulasse aquela pressão ali que ele tem por tentar continuar. Então, a tendência é que ele sempre faça, né? A gente trabalha aqui com probabilidades e ele tende a sempre fazer isso, tá? Então, fez uma quebra de uma das linhas, ele tende a fazer um retorno. E é isso que vocês precisam ter em mente aqui comigo. Você vai esperar esse retorno, né? Quebrou linha e provavelmente ele faz um retorninho ali, vamos ver, tá? E isso a cada quebra de linha de tendência, já é normal. Só que acontece muitas vezes, o que a gente vai ver aqui agora, a gente viu aqui que toda quebra do movimento é proporcional às andadas do movimento. E muitas vezes ocorre o seguinte, vou fazer aqui de verde. Muitas vezes acontece, olha só, até mesmo nesse exemplo ali, do preço vir, começar a estruturar uma quebra aqui, quebrou, tá vendo? Só que, gente, essa quebra verde é proporcional aos movimentos de tendência? Não, não é. E a gente precisa de uma quebra proporcional aos movimentos de tendência. E ele acabou de quebrar a linha. E o que acontece muitas vezes? Como ele acaba de quebrar a linha, o que a gente viu aqui? Toda vez que ele faz uma quebra de linha, ele faz um retorninho. Só que nesse retorninho aqui, neste caso, a gente não vai entender, né, que ele está querendo continuar o movimento. Por quê? Porque ele ainda não estruturou uma quebra proporcional aos movimentos de tendência. Então, gente, a gente só vai entender que o preço, ele fez a quebra da linha. Fez a quebra da linha de tendência, ele vai fazer um retorninho, ele vai tentar continuar a tendência. Só após fazer uma quebra proporcional, tá? Então, o preço, ele pode sim, ele faz a quebra, faz os retornos, só que esse retorno aqui dele só vai significar uma tentativa de continuidade se ele já tiver feito uma quebra proporcional aos movimentos de tendência. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, acima, ele só vai fazer um movimento proporcional quando ele fizer um movimento do tamanho desses de tendência, de vermelho. Então, só quando ele completar esse vermelho aqui, mais ou menos,
é que a gente vai poder pensar, não, essa respirada que ele vai dar pode ser uma continuidade de tendência, porque ele já estruturou uma quebra proporcional. Enquanto isso não ocorre, você vai pensar que ele ainda está estruturando a quebra, que ele não vai tentar continuar ainda, certo? E isso é muito importante. Então, quando ele faz aquele retorninho verde ali em cima, você não vai entender esse retorninho aqui, essa puxadinha aqui, ó, que eu vou fazer de amarelo agora, você não vai entender essa puxadinha como uma tentativa de continuar a tendência, não. Você vai entender que é simplesmente uma voltinha que ele fez ali, por ter feito a quebra de linha, né, da linha de tendência, da linha do leque, mas que a ideia dele é fazer essa voltinha e em seguida terminar o movimento aqui de quebra proporcional. E a partir desse momento, quando você tem a quebra proporcional ali visível, todo esse movimento aqui é como se fosse um só. Todo ele faz parte desse movimento vermelho que é proporcional aos movimentos da tendência. Então, quando o preço ele termina de estruturar isso, aí sim, você vai pensar, não, essa volta que ele vai fazer agora é uma tentativa de continuar a tendência. Aí sim você vai poder pensar isso, tá? Mas enquanto ele não construir uma quebra de linha proporcional ao movimento de tendência, qualquer retorninho que ele faça aqui, você não vai encarar como uma tentativa de continuar a tendência, tá? Você vai encarar como simplesmente que o preço ele ainda está construindo, ó, né, o movimento proporcional e só depois ele vai tentar continuar a tendência, tá? E aí, o que ele vai fazer aqui, o que ele deixa de fazer em relação a gatilhos, a gente vai ver mais pra frente, como isso aqui, até onde ele vai para significar um bom gatilho, a gente vai ver nas próximas aulas. Mas o que eu preciso que vocês entendam nessa aula é que toda quebra de linha de tendência vai te gerar uma voltinha ali no preço, tá? E se ele começar a fazer essa voltinha e ainda não tiver feito uma quebra proporcional, é porque ele ainda vai continuar fazendo essa retração até estruturar uma quebra proporcional. E aí só depois você vai pensar, né, nessa voltinha como uma possibilidade de continuar a tendência. Só após a quebra proporcional. Tá bom, gente? Então é isso, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no gráfico. Olha só, vamos ver esse exemplo aqui? Acho que ele dá pra gente ter uma ideia, ó. Dá pra gente utilizar. Eu vou fazer aqui o desenho dos movimentos de tendência. Aí, ó. Então, aqui a gente teve esses movimentos aqui que a gente considera como movimento de tendência, ó. Então, ó, esse daqui é um movimento de tendência. Esse aqui é um movimento de tendência, ó. Expansão, tá vendo? Tendência. E aí, gente, chega aqui, olha só. Ele faz essa retração, ó. Retrai, retrai, até um pouquinho mais acentuada, retrai, retrai. E aí, nessa retraçãozinha última aqui, gente, ele faz uma quebra, tá vendo aqui? Ele tem uma quebrinha de movimento ali, ó. A gente vê os candles fechando fora. Isso aqui é uma quebra do movimento. Só que eu te pergunto, ele fez essa quebra do movimento. Ó, deixa eu pegar aqui, rosa. Ele fez essa quebra do movimento e essa quebra aqui é proporcional aos movimentos de tendência? É? Não. Por quê? Olha o tamanho dos movimentos de tendência de amarelo. Olha o tamanho dessa quebra aqui, né? Você poderia até desenhar ela um pouquinho mais à frente. Ó. Ok, calma aí. Então, você poderia até no máximo desenhar ela estruturadinha até mais à frente um pouquinho, mas nada além também, ó, tá vendo? O topinho já tá aqui. Então, essa quebra de linha, gente, ela ainda não foi proporcional aos movimentos de tendência, aos movimentos amarelo, tá? E como ela ainda não foi proporcional, o que a gente tem que ter na nossa cabeça? Quando o preço ele vai descendo aqui e buscando continuar caindo, olha, ele começa a descer. Aí, uma pessoa que não sabe sobre isso ia pensar, nossa, ele vai continuar caindo. Você, sabendo disso, ia pensar, não, ele está simplesmente fazendo um movimento e ele vai continuar fazendo uma quebra para fechar essa quebra proporcional dele, tá? E aí, só depois ele continua caindo. Ele ainda não fez uma quebra proporcional ali. E quando ele faz a quebra proporcional, neste caso, ele vai acabar por fazer uma quebra de outras linhas de tendência. E aí ele vai e faz a quebra proporcional aqui, ó. Então ali a gente tem um movimento, olha, muito mais proporcional
Não é idêntico, tá, gente? Mas é muito mais proporcional, porque olha só esse pequenininho. A gente não tem como considerar. Agora, esse aqui, ó, um movimento muito mais acentuado, né? Muito mais semelhante aos movimentos que ocorreram na tendência. Dá para considerar. Não é perfeito, tá? Não é exato, não é idêntico. É um movimento proporcional. E aqui a gente consegue, com esse segundo movimento aqui, visualizar uma proporção aí. Não, realmente, é semelhante, né? Tende a ser, né? Não é idêntico, mas é semelhante. Então, dá pra gente considerar como uma retraçãozinha ali. Porque nunca vai ser perfeito, nunca vai ser idêntico. Nesse caso aqui, muito menos. A gente está trabalhando com retrações. É semelhança, né? Então, ele não pode ser muito pequeno, como aqui, ó. Muito pequenininho. Agora, de um tamanho maior, né? E chegue perto, tá ótimo. Então, aqui, a partir desse momento, a gente teve um movimento proporcional de quebra de linha. Então, gente, aqui, esse movimento pequenininho, ele não foi suficiente, né? Ele não foi uma quebra proporcional aos movimentos de tendência, e por isso a gente espera que essa queda aqui que ele faz em seguida não seja uma continuidade do movimento. É uma simples respirada ali dessa altinha, né? Dessa retração, para ele continuar fazendo uma retração e fazer, então, uma retração proporcional. E aí, só depois disso que a gente pensa numa queda. E olha o que aconteceu depois. Ó, só depois do preço estruturar essa quebra aqui proporcional, ó, só depois de ele estruturar essa quebra proporcional é que ele caiu. Então, você sempre vai ter esse pensamento. Você pensa que o preço ele só vai tentar continuar a queda dele, no caso, ele só vai tentar continuar na tendência após fazer uma quebra proporcional aos movimentos da tendência, tá? Enquanto ele não estrutura essa quebra proporcional, qualquer tentativa dele de continuar a tendência não vai para frente. Porque ele ainda não fez a quebra proporcional. E ele vai lá e faz a quebra proporcional, aí sim ele cai. Tá, gente? Então é essa a ideia que vocês têm que ter, tá bom? E até a próxima.